Dando continuidade, então, aos trabalhos, convidamos aqui à frente, mais uma vez, senhor Caio Fontana, especialista da Fundação Carlos Vanzolini. E também convidamos a doutora Helga Varenga, também especialista da Fundação Carlos Vanzolini. Obrigado. Espero que todos tenham aí tomado o café. Tá? Pessoal, então, agora a doutora Helga vai apresentar para a gente aí as principais mudanças da nova lei de licitações. Tá? Lembrando que hoje a gente vai só fazer um overview, que isso estará aí no curso de vocês, aí no módulo que vai estar no ambiente virtual de aprendizagem. Tá bom? Doutora Helga, muito obrigado. Por favor, o auditório é todo seu. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês. A Lei 14.133, a nova Lei de Licitações, ela é, de certa forma, o resultado das experiências que nós tivemos desde a Lei 8666 de 93 até os dias de hoje. A Lei 8666 de 93, ela é fruto já de uma evolução legislativa, né? Desde o decreto anterior, que datava de 86, onde a gente já via na Lei de Licitações princípios, valores jurídicos que eram tutelados por esse sistema jurídico. A 8666 de 93, ela é um marco muito importante para o nosso sistema jurídico. É uma lei, ficou em vigor por 30 anos, né? E é uma lei que já representava, à sua época, um instrumento moderno, um instrumento preciso e um instrumento realmente com uma previsão bastante consistente de regramentos, de procedimentos, de critérios. Mas, claro, de 93 para cá, nós tivemos uma série de experiências que foram muito importantes e que contribuíram para a forma como nós víamos e vivíamos os procedimentos licitatórios. Então, vou dar um exemplo para vocês. Nós tivemos a Lei do Pregão, que foi uma lei que trouxe uma inovação importantíssima, que foi a inversão das fases da licitação. Na vigência do 8666, nós conhecíamos os procedimentos licitatórios com a fase, primeiro, de habilitação. Então, nós habilitávamos, examinávamos a documentação de todos os concorrentes, habilitávamos, abríamos os prazos recursais, avaliávamos as fases recursais para depois ir à fase de julgamento. Na Lei do Pregão, nós passamos a ter essa fase invertida. Nós passamos primeiro a analisar as propostas e analisar a documentação de habilitação do licitante vencedor da disputa. Pode não parecer muita coisa, mas isso teve uma importância e um impacto extremo na forma do poder público licitar. Por quê? Porque nós ganhamos tempo analisando só uma documentação, nós ganhamos tempo passando por cima de toda essa fase recursal que envolvia a fase da habilitação. Então, nós ganhamos aí um tempo bastante importante nesse procedimento. Esta é uma das experiências que vem aproveitadas na 14.133. Claro que não dá para a gente dizer que essa é a principal contribuição, mas eu gostaria de fazer ver aos senhores que nós temos uma lei inovadora, uma lei importante, mas que, no fundo, ela traz para o nosso sistema jurídico um condensado de normas que nós já tínhamos esparsas em outros sistemas jurídicos, em outros conjuntos de regras, tanto na regra do pregão, quanto também na regra do RDC. Também tivemos, na nova lei de licitações, um aproveitamento grande nas nossas experiências advindas tanto da lei de concessão quanto da lei de PPP. Então, são inovações, por exemplo, da lei de concessão e da lei de PPP, o conceito de matriz de responsabilidade, o conceito de que eu compartilho com a iniciativa privada, por escrito,
as responsabilidades e os riscos advindos das execuções contratuais foi um conceito que veio com essas duas legislações e que também estão, doravante, previstos na nova lei de licitação, como experiências que deram certo. Ao mesmo tempo, essa lei retirou do nosso ordenamento jurídico conceitos que ou não funcionaram tão bem ou foram ultrapassados pela nossa experiência. Então, nós podemos dizer que a Lei 14.133, ela compila uma série de regras que deram certo, retira uma série de regras que não deram tão certo assim, ou então que foram superadas pela nossa experiência, e, ao mesmo tempo, ela unifica o nosso sistema de licitação. Nós não vamos mais conviver com uma lei de pregão eletrônico, uma lei de RDC. Algumas normas não vão ser retiradas do nosso ordenamento jurídico. Então, nós vamos continuar tendo a lei de PPP, porque é uma lei especial. Nós continuaremos tendo a lei do pregão, a lei da concessão, porque é uma lei especial. Nós continuaremos tendo, por exemplo, os contratos de publicidade regidos por uma legislação própria, mas aquelas regras que nós conhecemos para licitações comuns, e comum eu quero dizer qualquer bem ou serviço, seja bem ou serviço comum, seja bem ou serviço especial, seja execução de obras, nós teremos tudo isso hoje unificado numa única regra. Também é importante nós nos atentarmos que a nova lei de licitação deu uma atenção especial à fase preparatória da licitação. E isso também tem uma razão de ser. Na nossa experiência de 93 para cá, nós víamos uma incidência muito grande de termos aditivos aos contratos, né? Muitos deles advindos, claro, de modificações das necessidades públicas, mas algumas delas advindas de um planejamento que poderia ter sido mais bem elaborado. Não estou dizendo com isso que o poder público não elabore bem as suas necessidades, os seus certames licitatórios ou as suas fases pré-licitatórias. Mas a experiência jurídica nos mostrou, a experiência ao longo dos anos nos mostrou que existem algumas fórmulas que permitem que este contrato tenha uma chance maior de não precisar ser modificado, seja em quantitativo, seja em qualitativo, ao longo da sua execução contratual. Que princípios, que regras, que providências são essas? Uma delas é o termo de referência. No passado, na vigência da 8666, ela ainda está vigente, mas ela, provavelmente, se não houver outra alteração, o ano que vem ela efetivamente sai do nosso ordenamento jurídico. Era para ter saído esse ano, houve uma prorrogação dessa previsão, em função da importância dessa lei. Nós precisamos entendê-la melhor, estudá-la melhor, discuti-la melhor, e por isso nós tivemos mais um ano aí de vigência, de covigência, né, da 8666 com a 14.133. Mas, voltando à questão do termo de referência, na 8666, o termo de referência ele é importante nas licitações de execução de obras, né? Na nova lei de licitação, este termo de referência ele vai ser obrigatório, inclusive para contratações de bens e serviços, né? Sempre, sem nenhuma exceção. Antes, ela era obrigatória para execução de obras, na 8666 de 93, porque o pregão já previa termo de referência para a prestação de serviços. Além disso, a nova lei de licitação traz para nós um regulamento próprio no que se refere a valor da contratação. Então, eu não posso mais atribuir ao contrato um valor com base na experiência, com base na discricionalidade. Eu tenho uma regra definida em lei. Por que eu tenho este termo de referência agora de suma importância? Porque, somado a essa matriz de responsabilidade, somado a uma preparação melhor do procedimento licitatório, até mesmo advindo do diálogo competitivo, que é uma nova modalidade de licitação, que eu pretendo falar rapidamente com os senhores em seguida, eu tenho uma fase anterior à licitação mais consistente, que vai me permitir um contrato mais coerente com aquilo que eu realmente preciso e com aquilo que eu vou precisar no futuro. Eu repito aos senhores,
a lei não está sendo modificada porque isso não era feito antes. A lei está sendo modificada porque a experiência ao longo dos últimos anos mostrou que existem mecanismos mais consistentes que permitem que nós tenhamos contratos com uma relação mais estável, ou seja, que sejam menos modificáveis ao longo dos anos. Além disso, nós temos também hoje na lei de licitações, na nova lei de licitações, a experiência admitida em lei, agora prevista em lei, da negociação com o vencedor da disputa, que também era uma experiência comum no pregão. No pregão, nós sempre tivemos algum tipo de negociação com o vencedor da disputa na fase seguinte ao encerramento da etapa de lances. Isto também, daqui para frente, vai ser aproveitado no conceito da nova lei de licitação. Outro aspecto importante, a exigência de amostras. Muitas licitações realizadas pelo poder público, elas exigem, elas necessitam, elas requerem a análise de amostras. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sempre entendeu que as amostras deveriam ser exigidas na fase anterior ao contrato, mas não durante a fase de licitações. A nova lei de licitações admite que as amostras sejam exigidas, tanto hoje na fase de pré-qualificação, quanto também na fase de julgamento. Um outro aspecto importante da lei de licitações é a retirada do nosso sistema jurídico da tomada de preços e do convite. O paradigma que nós tínhamos para definir quando é tomada de preço, quando é convite, quando é concorrência, sempre foi o valor da disputa. Então, disputas numa determinada faixa eram formalizadas por meio de um convite, acima de um determinado valor por meio de tomada de preços e acima de um determinado valor por meio de concorrência. Isto mudou. Hoje, o que diferencia a concorrência do pregão é a natureza do bem que está sendo licitado, do bem ou do serviço. Então, nós continuamos usando licitação para pregão para bens e serviços comuns e vamos usar concorrência para bens e serviços especiais, não comuns, vamos dizer assim, e para obras e execução de serviços de natureza complexa. Então, o que muda hoje é a tabela que nós tínhamos na licitação anterior, concorrência, tomada de preço e convite, agora não é mais uma tabela. Eu poderia dizer aos senhores, para deixar de uma maneira mais simplificada, né, que tudo aquilo que não for pregão, doravante será concorrência. Então, o pregão para os senhores continua sendo como sempre foi, bens e serviços comum. Aquilo que não é pregão passa a ser celebrado por meio, listado por meio de concorrência, seja qual for o valor disso, né? Claro, não caiu na faixa de dispensa de licitação, será feito dessa forma. Nós tivemos também a introdução do diálogo competitivo, muitos dos senhores já conhecem, e isso também é o aproveitamento de uma experiência jurídica que deu certo, né? Durante alguns anos, nós percebemos o poder público naquelas matérias, naqueles objetos cuja licitação, para ele, poder público, tem uma natureza complexa, é importante, tem um valor representativo, tem um objeto que o próprio poder público não conhece tão a fundo, né? Chamavam-se os principais players do mercado para se promover um estudo, para se promover um termo de referência amplo, submetia-se esse termo de referência à audiência pública, discutia-se esse termo de referência para se chegar a um objeto que fosse, de fato, um objeto coerente com o mercado, coerente com as necessidades do poder público, para então se licitar. Isso hoje será feito por meio do diálogo competitivo, que se tornou uma modalidade de licitação. O Estado, claro, no conceito da administração pública, a administração pública define objetivamente quem será convocado para participar desse diálogo competitivo, mediante critérios objetivos. Feito isto, estes entes da iniciativa privada passarão, então, a discutir a contratação para se sanear e se permitir melhores propostas e melhores procedimentos licitatórios, melhores termos de referência. Para não cansá-los,
uma outra importante contribuição foi a possibilidade de sanear erros durante a fase de habilitação. Então, se nós tivermos erros ou falhas na análise de documentos durante a fase de habilitação, será possível, por meio da nova lei, que esses erros sejam saneados de ofício. E isso traz consigo um outro importante conceito, que é uma responsabilização maior dos advogados de direito público no procedimento licitatório, com um vínculo maior aos pareceres que emitem nos procedimentos licitatórios. Então, hoje, justamente para permitir, justamente para flexibilizar esta rigidez que nós tínhamos na 8666 com relação aos erros materiais, às falhas materiais e formais que eram, que porventura pudessem ocorrer nos certames licitatórios, isso passou agora a poder ser corrigido de ofício e, ao lado disso, nós passamos a ter uma responsabilização maior com relação àqueles profissionais que atuam no procedimento licitatório, que fazem parte do procedimento licitatório, especialmente os advogados que advogam, que trabalham, que militam no setor público. Tenho para mim, senhores, que de todas essas informações que eu lhes trouxe, de cunho mais prático, a principal inovação da lei de licitações está propriamente nos seus objetivos. Nós temos na 8666 um conjunto principiológico que é conhecido e consabido por todos, né? Impessoalidade, moralidade, economicidade, publicidade, e assim por diante, que sempre conduziram e sempre foram realmente o fio mais importante do procedimento licitatório. E nesta nova lei, nós encontramos um novo viés com relação à licitação, que é aquilo que nós chamamos de objetivos da licitação. A licitação continua sendo permeada por aquele conjunto principiológico da 8666 de 93, ele está repetido. A nova lei de licitação traz, inclusive, alguns princípios que não estavam consagrados na 8666, mas que a experiência jurídica se mostrou necessários na nova lei, mas, principalmente, ela traz 4 objetivos à licitação, que, na minha percepção, representam a essência do que é contratar pelo poder público. O primeiro importante objetivo, o resultado mais vantajoso. E o resultado mais vantajoso, não necessariamente o preço mais barato. O resultado mais vantajoso, comparado com o custo daquela manutenção do objeto, com o que aquilo representa a longo prazo para o poder público, com o legado que aquela contratação trará para o poder público. Não necessariamente a proposta economicamente mais vantajosa, doravante será tratada como a contratação mais barata. Eu posso ter um contrato por um preço que talvez não seja o menor, mas com um produto que tenha um prazo de duração maior, ou uma manutenção mais econômica, ou um legado mais importante para o poder público. Claro, nós teremos que aprender a objetivizar esses critérios, que são mais subjetivos em relação ao menor preço, mas, por outro lado, nós teremos contratações melhores do ponto de vista econômico e do ponto de vista de legado para o poder público. Segunda importante contribuição, segundo importante objetivo, segundo importante pilar, tratamento isonômico. Nós temos hoje algumas questões voltadas à isonomia na licitação, né? A microempresa e a empresa de pequeno porte, hoje, se socorrem do decreto 123 para permitir ter um tratamento isonômico em relação à empresa de grande porte, né? Nós temos algumas vantagens competitivas em detrimento da razão destas pessoas jurídicas que participam do certame. Então, quando nós temos, professor Caio, pessoas jurídicas com atividades filantrópicas ou que têm algumas vantagens tributárias, nós temos, de alguma forma, um tratamento que pode não ser tão isonômico assim, né?
o Tribunal de Contas da União já analisou essa questão do tratamento isonômico em algumas oportunidades, inclusive para tratar de fundações e associações sem fins lucrativos. Então, a nova lei de licitação tem aí esta importante missão, esse importante objetivo, assegurar esse tratamento isonômico, tratando igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida em que eles se desigualam, que é o principal conceito do princípio da isonomia. Evitar sobrepreço e superfaturamento. Ele traz mecanismos mais objetivos e mais consistentes para evitar que haja superfaturamento e que haja sobrepreço nos certames licitatórios. E, por último, incentivar a inovação tecnológica e a sustentabilidade nacional. A inovação tecnológica nós já vemos por meio dos pregões eletrônicos. Os pregões eletrônicos, atualmente, não são regra, embora eles sejam, na maioria esmagadora, utilizados, mas, na nova lei de licitação, eles são regra. A exceção são os certames de natureza presencial. Por quê? Para que nós possamos ter cada vez mais inovação tecnológica, para que nós possamos usar a inovação tecnológica a favor do poder público e para que nós tenhamos cada vez mais certames licitatórios objetivos, impessoais e que versem e que objetivem realmente a melhor contratação para o Estado. Creio que seja isso, professor Caio. Obrigado, doutora Helga. Só agora eu gostaria de abrir um pouco para vocês. Alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Estamos tranquilos? Doutora Helga, eu gostaria de fazer uma pergunta. Tá? Do ponto de vista dos municípios, em relação aos convênios em si, a nova lei altera alguma coisa em relação ao convênio? Na verdade, não, professor Caio, porque os convênios, eles são objeto de uma legislação própria. E essa legislação não muda na nova lei de licitação. Ela não abrange estas relações com o terceiro setor, por exemplo, e nem estas relações entre entes, seja município-estado, seja estado-união, seja município-união. Então, isso não se altera com a nova lei de licitação. Altera a maneira como os municípios contratarão, mas não como eles firmarão seus convênios. Em relação... já que vocês não falam, eu estou falando por vocês aqui. Tá? Pois é. Em relação aos municípios, muitos deles se utilizam, por exemplo, de adesão a atas de registro de preço. Isso muda alguma coisa? Essa questão da adesão é bastante polêmica, né? Essa questão da adesão, ela já há muitos anos, ela vem sendo objeto de questionamentos. Houve uma fase em que era possível aderir à ata de registro de preços. Mesmo que se extrapolasse os quantitativos, nós chamávamos isso de carona. Né? O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, já há alguns anos, bastante anos, deixou de admitir o Instituto da Carona. Houve um decreto estadual, mais ou menos em 2013, que admitia a carona apenas para o excedente do que não havia sido consumido. Então, eu elaborei uma ata de registro de preço por 100, eu consumi 80, eu poderia emprestar a ata para esses 20 remanescentes. Numa primeira fase, nós tínhamos permissão para qualquer coisa. Depois passamos a esta fase. E já há bastante tempo a gente não tem a carona autorizada pelos Tribunais de Contas do Estado de São Paulo. O que nós temos? A prorrogação de ata por 1 ano. E isto continua já na nova lei. Gostaria de saber, foi prorrogado ano passado por mais 1 ano, e aí eu já ouvi que vai ser prorrogado por mais 1 ano. Tem um tempo limite? Eles podem prorrogar até quanto tempo? Não tem um tempo limite, tá?
De fato, nós temos percebido nos últimos anos, desde que a 14.133 entrou em vigor, a gente não tem percebido um uso massivo da lei, né? As pessoas têm muito receio de utilizar, principalmente das inovações da lei. Então, como é uma lei muito importante, ela tem realmente um prazo, ela teve um prazo de vacatio legis estendido, mas depende do legislador, depende do presidente da República, se haverá essa prorrogação por mais um ano da coexistência das duas normas. Hoje, o Poder Público pode usar a 8666 e pode usar a 14.133. Depois ela pode voltar a usar a 866? No mesmo procedimento licitatório, não. Ela pode usar a 8666 em algum procedimento licitatório e a 14.133 em outro determinado procedimento licitatório. Todo procedimento licitatório hoje, o edital vai dizer qual é a norma que está vigendo naquela relação jurídica. Uma vez adotada uma norma para aquele procedimento licitatório vigorará com aquela norma. O município é obrigado, usei uma vez a 14.133, é um caminho sem volta? Não. Ele pode usar num procedimento licitatório mais complexo, uma legislação que ele está mais habituado, e em outra, um procedimento licitatório que ele esteja menos habituado para começar a esquentar os motores, vamos dizer assim. Bom dia. Bom o dia. ETP vai fazer parte também do convênio com o governo estadual? Acredito que sim. Bom dia, doutora. Bom dia. Eu fiquei um pouco confuso em relação, você disse atualmente na 866 a gente usa uma tabela de preços para saber até quando tem a tomada de preço e tudo mais, né? E agora vai ser pela complexidade da obra. Como é que, objetivamente, a gente consegue dizer se uma obra está mais complexa ou menos? Na verdade, não é exatamente a complexidade da obra, é a complexidade do objeto. Porque o pregão, nós temos bens e serviços de natureza comum. Isso continua igual. Tudo aquilo que não é um bem ou um serviço de natureza comum passa a ser contratado por meio de concorrência. Tá? É que o bem ou o serviço, nós temos bens ou serviços que são de natureza comum e nós temos bens e serviços que têm uma natureza complexa. Estes bens ou serviços de natureza complexa, eles são contratados por meio da concorrência. Uma maneira objetiva, aquilo que já se contrata hoje por pregão, continua se contratando por pregão. Aquilo que se contrata hoje por meio de concorrência, tomada de preço ou carta convite, dependendo do valor, contrata-se por meio de concorrência. Não existe mais aquele número mágico. A partir de 500 é concorrência, abaixo de 500 é tomada de preço. Não é mais o valor que determina se eu vou listar por meio de concorrência ou se eu vou listar por meio de pregão. É a natureza do objeto. E aí, maneira mais fácil, uso o pregão para aquilo que eu já usava. Vou licitar. Pode ser pregão? Não. Então é concorrência. Por exclusão. Entendi. Obrigado. Bom dia. Bom dia. Poderia explanar um pouco sobre o plano de contratação anual em relação a 14.133? As contratações, elas agora devem obedecer um requisito de previsibilidade maior do que ele já existia no passado. Então, no passado, nós tínhamos uma previsão mais importante quando nós tínhamos as contratações que ultrapassavam aquele período do exercício. Elas deveriam estar constando no plano plurianual e assim por diante. Hoje, nós temos contratações, na nova lei de licitação, nós temos contratações que, independentemente do seu prazo, elas devem atender o requisito da previsibilidade. O que isso quer dizer? Eu devo ter uma prescrição, uma previsibilidade com relação àquelas contratações que serão havidas durante o exercício. Bom dia. Primeiro, eu gostaria de fazer uma pontuação, que é o caso, você falou que não vê muita aderência desde a vigência, em 1º de abril de 2021, da 14.133. Eu acredito que isso se dá pela complexidade de alguns dos municípios menores em aderir a essa legislação, porque, como a maioria das leis são feitas
exclusivamente para a União, não se atentando à condição do município menor, isso traz muita dificuldade na aplicação de fato, como, por exemplo, os agentes de contratação. Tem município que não tem funcionário suficiente para atender o que a lei dispõe. Eu concordo plenamente com você. Eu concordo plenamente com você. É difícil, é uma lei com uma fase preparatória mais complexa, é uma lei, de fato, muito mais detalhada no que se refere ao procedimento licitatório e, de fato, muitos municípios não têm ainda estrutura técnica ou mesmo funcional para atender a todos esses requisitos, a todos esses preceitos legais. Sim, e agora vem a minha pergunta, que é referente ao ETP. Estudando a legislação, isso não sei se está correto, é da minha análise. Vemos que o ETP é exigível quando você tem duas formas de contratação diferentes. Por exemplo, eu não sei se eu loco ou eu não sei se eu compro. Vamos aqui, veículo. Eu não sei se eu adquiro uma frota ou não sei se eu loco uma frota, por exemplo. E, no caso dos bens comuns que temos que usar sempre, por exemplo, na educação, na saúde, a gente sabe que tem que comprar aquele medicamento, a gente sabe que tem que comprar caneta. O ETP é exigível nesses casos, porque paira essa dúvida. É um caso, assim, digamos que muito nebuloso. A gente não sabe como agir, porque a lei fala, tem que fazer o ETP, é exigível o ETP. Mas, em alguns casos, principalmente, eu sou de Diadema, e lá nós já começamos a regulamentar, nós tentamos colocar algumas coisas em práticas, só que no dia a dia, vem essas dúvidas. Por exemplo, eu tenho que fazer o ETP em absolutamente tudo? Eu tenho que fazer o ETP em casos específicos? O que esperar do Tribunal de Contas se a gente não usar o ETP em, por exemplo, uma compra de caneta? Essa é a minha dúvida. Eu acho que você fez a pergunta de $1 milhão, né? Quando você descobrir, você me conta. Ainda não dá para a gente saber, né? Eu concordo em tudo que você disse, né, com relação a essas dificuldades mesmo advindas da nova lei. É difícil, inclusive para os operadores do direito, é difícil para todos nós, né? Estamos todos enfrentando juntos essa dificuldade. E nós não sabemos ainda como o Tribunal de Contas vai se portar. Acredito que o próprio Tribunal de Contas não saiba ainda como ele vai se portar, porque cada conselheiro vai formar a sua própria convicção, e isso virá a futuro ser discutido em plenário, e acredito que isso ainda terá inúmeras modificações interpretativas ao longo dos próximos anos. O que eu creio e tenho para mim com muita convicção é de que, durante este primeiro momento de vigência da lei e de aplicação, nós teremos, de fato, uma flexibilização na interpretação destas normas com relação, especialmente, à fiscalização e punição, né? Porque é, de fato, algo nebuloso, é, de fato, algo que não está claro, é, de fato, algo que demanda uma interpretação que ainda não está definida e que nós ainda não sabemos como será definida. Então, provavelmente, o tribunal fixará uma orientação, e essa orientação, a partir do momento em que for fixado, respeitando o passado e a coerência pretérita, passará a vigorar a partir do momento em que estiver mais claro a todos, né? Ainda não é possível nós termos uma definição muito exata disso. Mais alguém, pessoal? Ok. Então, doutora Elga, eu agradeço imensamente a sua participação. Pessoal, só lembrando, nós vamos ter mais sobre esse assunto no ambiente virtual de aprendizagem, tá? E, provavelmente, num outro módulo posterior, uma outra capacitação para continuar sobre esse assunto, tá? Dependendo daquilo que a gente tiver de retorno de vocês, nós vamos preparar, talvez, uma capacitação específica da nova lei de licitações. Tá? Doutora Elga, muito obrigado. Muito obrigada a todos. Foi um prazer estar com vocês hoje.